Podemos? Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas provavelmente de tarde para de noite para amanhã, só que não tem horário mais, né? Tudo bem. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. A gente vai trabalhar a ESP como se fosse aquele grande raciocínio clínico que a gente faria presencial, não é? Mas assim, nada de quadro hoje. A gente vai discutir, vocês vão vai raciocinando juntos, eu e vocês. E amanhã sim a gente vai entrar online para tirar as dúvidas. A SP7 começa assim. Doutora Sofia, residente em pediatria, ela tá, de vez em quando ela vai aparecer aqui, tem um tempinho que ela não volta, né? Tá bom. É responsável pela visita dos pacientes internados. Chama a sua atenção a quantidade de leitos ocupados devido às doenças respiratórias comuns nessa época do ano. Gente, aqui cabe, para e vamos pensar. Chama a atenção dela as inúmeras as doenças respiratórias com os quais o número de internações se faz de maior necessidade nesse momento. Bom, doenças respiratórias internadas que chamam a atenção. Nós já temos algumas que vocês já podem até colocar. A bronquiolite é uma delas, a pneumonia é outra, né? Então, a gente sabe que nesse momento, né, de trocas de temperatura, que sobe e desce, essa variação que a gente não dá conta, vai acontecer esses estímulos a infecções de vias aéreas superiores. E vai acontecer isso. Então, chama a atenção. E aqui eu já começo meu raciocínio. Vocês que leram isso já podem se antever ao que processo respiratório que ela poderia estar colocando aqui pra gente. Eu sei que vocês já sabem qual é o processo, mas a gente vai ler para a gente chegar nele, desvendar isso palavra por palavra. Isso é o que eu chamo de raciocínio clínico. Seu primeiro paciente é Luiz, 7 anos. Opa, 7 anos. Já me afasta um pouquinho, por exemplo, de uma bronquiolite. Sabedores que somos de que a bronquiolite é uma pneumonia viral e que tem o seu ponto máximo no primeiro ano de vida. 7 anos? Pode, não tem problema. Mas aí começa a me chamar a atenção para pneumonias típicas, aquelas que a gente resolve com penicilina cristalina, que nos faz pensar que, uma vez resolvida, pode ter sido o pneumococo, ou nos faz pensar na pneumonia por germes atípicos, onde os macrolídeos têm a sua função. Então, os 7 anos já começa. Pensar em outros, uma faringite talvez muito grave, uma amidalite, acontece bastante, mas aqui menos. Então, você vai começando a fechar esse cerco desse diagnóstico dessas infecções respiratórias nessa faixa etária. O que aconteceu? Ele está internado há 2 dias. Então, é óbvio que o exame físico dela hoje será totalmente diferente do exame que ela internou. Então, o diagnóstico se fez, provavelmente aqui no momento da internação. Vamos tentar chegar juntos a esse diagnóstico baseado nas informações que estão contidas na SP. Em seu prontuário, ela analisa o relato da admissão hospitalar. Como foi isso? O paciente chegar à emergência acompanhado de sua mãe responsável dele, Lúcia, apresentando tosse seca e intensa falta de ar. Se eu não ler mais, parar aqui em tosse seca, intensa falta de ar, posso pensar em pneumonia, sim, posso pensar. Posso pensar em outras coisas? Também, mas pode não ser o que a gente está pensando que seja o diagnóstico verdadeiro. O exame físico dele estava taquidispneico, então ele tem uma taquipneia com uma dificuldade respiratória. Afebril, opa, legal. Isso, se ele não teve febre até o momento, isso pode afastar doenças respiratórias, aquelas que acompanham por febre, uma pneumonia, se bem que pneumonias atípicas também podem se apresentar com uma febre muito baixa ou até nem ter febre. Sibilos difusos à ausculta pulmonar. Minha gente, sibilos difusos. Sibilos é aquela dificuldade de entrada e saída de ar, certo? Isso acontece em que situações? Nas pneumonias bacterianas é muito difícil. Nas pneumonias virais pode acontecer. Vide a bronquiolite, só que a faixa etária aqui é de 10 anos. Mas pode acontecer numa pneumonia por germes atípicos? Por que não? Pode. O micoplasma pode fazer isso, tá? Então você começa a reduzir e agora você começa a pensar em outras hipóteses, porque o diagnóstico se faz pela união, pela soma do exame clínico com as queixas que a mãe traz.
A ausculta pulmonar tinha sibilos, a frequência cardíaca dele em 120 batimentos por minuto. Uma criança escolar que não tem um batimento, que não passa de 100, né? 80, ele já está com 120, tem uma frequência cardíaca elevada. Uma frequência respiratória de 38 incursões respiratórias por minuto. Isso foi há 2 dias atrás. Este aqui foi o exame físico dele de entrada no pronto-socorro. A gente tem que pensar que foi aqui, foi feito, trabalhado com essa criança no pronto-socorro e mesmo assim ela não respondeu satisfatoriamente e foi internada. Quando a gente estudou desidratação, que a gente estudava o plano B, o que a gente comentava? Criança no plano B, eu tenho que colocá-la no plano A. O plano A vai para casa. O hospital é para o plano B, que não funciona de jeito nenhum, ou o plano C, que já chega, aquela criança muito desidratada, que vai para, já é o plano C. Eu faço ali, eu tiro do choque, mas eu interno sem sombra de dúvidas. E o plano B me cabe a isso. Aqui também eu penso que essa criança foi submetida a alguma coisa no pronto-socorro para tirá-la desse processo. Porém, não foi eficaz. A gente não obteve sucesso nisso e ela foi internada. 92. Gente, ó, preste atenção só uma coisa. Saturação de O2 em escolar e outras idades também, mas eu estou me referindo a esse caso. 92 é ponto de corte para internação. Você chega com uma criança, por exemplo, se ele chegasse aqui com 92 e possivelmente ele poderia ter respondido melhor essa saturação dele ter chegado a 95, ele iria para casa. Ou essa criança ficou nos 92 ou no máximo ali 93 e não respondeu, tá? Mas 92 é ponto de corte para internação. De qualquer forma, você faz o que tem que fazer no pronto-socorro, reavalia essa criança e você vai definir se o momento atual dela, após as medicações no pronto-socorro, são passíveis de tratamento domiciliar, tá? Além disso, além dessa saturação, ele respondia as perguntas com frases incompletas. Olha, então a gente volta lá no início, né? Criança com intensa falta de ar, com frases incompletas. Olha só, quando eu tenho esse dado aqui, frases incompletas, faz-me parecer que a coisa é muito grave. Quando você tem uma falta de ar que não permite você completar uma frase, isso aí é uma falta de ar muito intensa. Vem colaborando e ratificando quando lá diz intensa falta de ar. Uma das sinalizações disso seria a respostas incompletas, frases incompletas ao ser perguntado algo à criança de 7 anos. E apresentava sinais de esforço respiratório como retrações, não só subcostais, mas também de fúrcula. Aí a gente vai recuperar aquele aprendizado que a gente teve lá. Na pneumonia, a gente tinha frequência respiratória aumentada, você dava como pneumonia passível de tratamento domiciliar. Mas quando a ela somava-se a tirar as interconstais, você já categorizava essa criança como portadora de pneumonia grave e você vai internar. Aqui tá tudo batendo, intensa falta de ar, frases incompletas quando é solicitada a sua pergunta, e agora vem a presença colocada aqui de retrações subcostais e external. Dá para a gente ver quanto grave essa criança chegou ao pronto-socorro. Prontamente foi instituída uma terapia medicamentosa. Olha só, tão grave foi que, veja só, a palavra prontamente aqui faz nos pensar o quê? Uma vez visto esse quadro, rapidinho, vamos fazer o que tem que fazer, porque essa criança está grave. E o que foi feito? Salbutamol, inalatório e corticoide intravenoso, além do suporte com oxigênio complementar por meio de máscara de reinalação. Olha que outra situação, aqui você já tem um diagnóstico. Então, uma criança foi submetida nesses 3 pilares, tá? A gente costuma dizer o seguinte, os 3 pilares de uma criança com asma grave no pronto-socorro. Tenho que fazer o salbutamol, que é um broncodilatador, porque aí a gente vai ver o seguinte, definição de asma, tem lá que ele faz broncoconstricção.
Faço corticoide, que é um excelente anti-inflamatório. Então, começo a pensar que essa patologia que se apresenta cursa na sua fisiopatologia de um processo inflamatório crônico, que a gente vai ver depois ali, e foi feito reinalação com oxigênio com máscara de reinalação. Aqui foi 6 litros de oxigênio por minuto. Aí a gente vai discutir amanhã quais são as formas que você oferta oxigênio para essa criança e de quantos litros eu posso usar dependendo do material que eu uso. Por exemplo, posso fazer isso só na máscara? A minha quantidade de litros de oxigênio na máscara é assim? Se eu estou dando isso, qual é a fração inspiratória de O2 que isso traz para o meu paciente? Então, minha gente, nunca fazer, às vezes oxigênio é fácil de colocar no pronto-socorro e o salbutamol e deixar o corticoide de lado. Esquece isso. Quem vai ao pronto-socorro não vai com asma leve, não vai com uma saturação de 95 para cima, não. Se chegou lá, chegou mesmo ferrado, você vai jogar esse oxigênio, você vai jogar esse corticoide e você vai jogar o salbutamol. Esse corticoide é o pilar, tá? Então, não demore nisso. Vocês vão dar plantão ou já dão plantão e às vezes a gente vê a pessoa põe no oxigênio, faz lá o salbutamol e esquece. É um pilar, são 3. Tudo junto, os 3, ao mesmo tempo. Corticoide, oxigênio e salbutamol, tá? Aí, ele tá aqui, uma coisa que eu queria colocar, corticoide intravenoso. Ah, por que intravenoso? Tem uma ação melhor? Não, minha gente, não tem. Corticoide oral tem a mesma ação que o corticoide intravenoso. Provavelmente, pegaram a veia dessa criança e pronto, só que pegou a veia, vai fazer, tá? Porque, como ela está muito grave, eu não sei se eu vou ter que usar outros recursos além dos meus, do primeiro momento, da primeira hora que chega ao pronto-socorro, eu faço uma determinada coisa. E depois eu vou atingindo, vou subindo o degrau, de repente eu vou precisar dessa veia. Então, já que pegou a veia, fez o corticoide intravenoso. Mas olha, eu quero deixar bem claro, se você estiver trabalhando num pronto-socorro e que seja de difícil acesso a essa criança venosa, não vou fazer corticoide porque eu não consegui fazer intravenoso. Bobagem. Oral, minha gente. Vai usar a prednisolona, tá? Vai usar o oxigênio. Aí a gente vai discutir. Vocês vão trazer isso para mim amanhã, tá? Porque eu poderia, por exemplo, dar a quantidade de litros de oxigênio. Posso, na máscara reinalante, aumentar um pouquinho mais? Posso. A gente vai discutir isso depois, tá? Mas só para dizer para vocês, é o triplé. Broncodilatador, o corticoide e o oxigênio. Não faça por menos disso. Não queira pensar que um tem mais valor que o outro. Não, os 3 funcionam e têm iguais importância no tratamento dessa criança em pronto-socorro. Algumas horas depois, não fala quanto tempo depois, Luiz apresenta melhora parcial dos sintomas. Parcial, então, não melhorou, né? Com manutenção da taquidispneia, 2 sinais de esforço respiratório e a saturação agora até 93. Muito pouco, muito pouco. Quando em ar ambiente, é muito pouco. Aqui não fala quantas horas. Aí vamos discutir quantas horas. Quanto tempo eu posso ficar com a criança no pronto-socorro? O que eu faço para essa criança no pronto-socorro? Porque aqui me dá a dica, algumas horas depois. Então ele ficou mais de 1 hora. Para ser horas, 2 horas, 3 horas. O que terá sido feito para essa criança nesse pronto-socorro que fez com que ela resolvesse muito pouco da situação atual? Algumas horas depois, mesmo sendo trabalhada no pronto-socorro, essa criança teve uma resposta muito ruim, muito pouco satisfatória. Continuou oscilando a sua saturação em 92, 93. Lembre-se, 92 é ponto de corte, eu tenho que internar. Mas eu tenho algum tempo para resolver isso. Eu tenho algumas horas, umas 2 ou 3 horas, eu tenho um arsenal terapêutico que eu posso usar nesse período, mas que se não melhora eu não posso insistir. Eu tenho que jogar essa criança para internação, ela não pode ir embora. A medicação de casa não supre essa medicação de pronto-socorro, ela não tem oxigênio em casa. Então, muitas vezes, você passa por isso, você tem que internar uma criança com esse grau de oxigênio, de saturação, mas a mãe fala assim, mas por que eu não posso já estar em casa? O que vão fazer lá de diferente? Tudo, simplesmente oxigênio. Oxigênio você não passa na farmácia para comprar, você não leva do pronto-socorro para casa, você não tem na farmácia popular.
Então, você tem que internar quando você tem uma criança com uma parte respiratória em que o oxigênio é o máximo, né? É tudo ali para aquela criança. Lembra sempre que eu coloco sempre assim, gente, a gente pode respirar, ficar sem respirar 3 minutos, ficar sem beber 3 dias e ficar sem comer mais 3 meses até, semanas, né? Então, preste atenção nisso. Respiração é uma coisa muito séria, tá? Muito séria. Diante disso, a internação hospitalar foi indicada. O que está faltando aqui no raciocínio clínico da gente? É entender que o que terá sido feito nessas horas em que a criança passou no pronto-socorro. Qual é a conduta atual de criança no pronto-socorro? A gente tem um protocolo do GINA, né, que é o que manda assim, no mundo, nada é do que um grupo que nos instrui um protocolo para tratamento de asma, tá? É global, é uma iniciativa global contra a asma. Então eles emitem protocolos. De 2019 para 2020, tem até uma parte ali que eu gostaria de discutir com vocês, até discutir que eu falo no bom sentido, uma discussão boa, que eu interpelei a Isabel, a professora Isabel, porque ela é pneumologista. Como fazer isso? Porque às vezes vem uns protocolos que parecem de pessoas que nunca estão em pronto-socorro, né? Porque quando a gente está em pronto-socorro, é uma atitude. Às vezes sentado atrás de um ar-condicionado, fumando um cigarrinho com poltrona de boa, a gente tem um tipo de atitude. E o pronto-socorro? E os hospitais nossos? Será que a gente tem essa compatibilidade com alguns protocolos, de seguir alguns protocolos com aquilo que eu tenho à minha frente, né? Então, às vezes, a gente discute um pouquinho, no bom sentido, tá, gente? Não estou aqui desmerecendo nenhum tipo de protocolo, nenhum tipo de iniciativa contra a asma. Eu apenas faço uma provocação boa, no bom sentido. Como é que eu vou reagir a isso, a esse protocolo, com isso daqui no pronto-socorro? Porque sou eu que sou responsável pela criança. Se eu fizer aquilo, tem que saber o que eu estou fazendo. Porque a resposta dela àquele protocolo, eu tenho que estar muito atenta, muito correta, muito certa do que eu estou fazendo. E agora eu boto essa dúvida para vocês, e vocês vão me dizer amanhã no online, o que terá a ser feito para essa criança nessas horas, para poder ela não melhorar? Foi feito erradamente, inadequadamente, vamos dizer assim, que seja. Mas a gente vai discutir isso. O que fazer no pronto-socorro para tirar uma criança com uma categorizada como sendo portadora de uma situação de leve a moderada e que eu não consegui sucesso? Interessante dizer para vocês o seguinte: a internação foi indicada. Sua mãe, a Lúcia, relata que o quadro havia iniciado há cerca de 2 dias. Isso aí é certíssimo. Ela vai contar depois, mais tarde, que isso não é a primeira vez que acontece. O que as mães fazem? É uma situação que elas já passaram outras vezes. E por outras vezes, ela também já conseguiu tirar essa criança dessa situação em ambiente domiciliar. Ela vai tentando fazer isso. Mas se ela não estiver instruída para tirar, fazer o resgate desse mal-estar que a criança está, dessa falta de ar, ela não vai dar certo. Então ela vai tentando e a gente vai perdendo o quê? Tempo. São 2 dias, 48 horas que nós perdemos tempo. Muitas vezes, o óbito de uma criança que chega no pronto-socorro, você já sabe que é asma, posso tocar no assunto, asma grave, você não consegue tirar porque você perdeu um tempo com essa mãe. E a musculatura cansa. Por que a gente usa o broncodilatador, o corticoide, para tirar essa criança do ataque de dispneia dela? Porque vai cansar. É músculo que faz a respiração. O pulmão não se estende sozinho. Se não for a parte muscular da caixa torácica com o diafragma, não haveria expansão. Então, esse é um exercício programado para, com 7 anos, ter um número de respiração de aproximadamente 18 a 20, 22. Então, ela está com 38. Então, para eu fazer esse tipo de frequência, eu uso muito a musculatura. E musculatura cansa. Então, muitas vezes, o óbito por asma se deve ao fato de a mãe ficar 2 ou 3 dias tentando tirar essa criança da asma em casa. E não vai conseguir, tá? E não vai conseguir. Então, chega para mim sempre essa bomba. Então, quando eu trabalhava no plantão, que pegava isso, eu falei assim, Jesus amado, né? O que a gente vai fazer? E
vamos tocando a coisa. Então eu quero que vocês tragam para mim que o que terá sido feito para essa criança nessas algumas horas que ela passou no pronto-socorro, tá? E aí ela fala que o quadro havia iniciado, mas havia congestão. Além de 2 dias, o que ela cita pra gente? Congestão nasal, ele espirrou muito, teve prurido aqui, o prurido provavelmente é prurido nasal, não está escrito prurido, a gente não sabe se é no corpo, parece-me que seja realmente a coceira nasal e coriza, tudo sem febre, tá? Então, faz-nos pensar que esse processo, a qual levou essa criança, começou com um processo de espirros, de prurido nasal, de coceira sem febre, não infeccioso, não é? Então, quer dizer, eu posso pensar assim, então, fator ambiental é extremamente importante para o desencadeamento, serviria como um gatilho para fazê-lo entrar numa crise de asma? Sim. Vírus também? Sim, vírus também. Mas como ela põe aqui sem febre, né, eu penso que possa não ser nada infeccioso. Mas vírus também é um grande desencadeador, um grande desequilibrador, por exemplo, da parte pulmonar. Evoluiu com tosse seca intensa e depois com a falta de ar. Então, há 2 dias atrás, por conta de alterações lá ambientais, a criança começou isso. Refere ainda que não é a primeira vez, com 7 anos não é a primeira vez. E observa que mudanças de tempo, inalação de poeira e fumaça de cigarro costumam ser desencadeantes para as crises. Então, esse tipo de coisa aqui, olha, que a gente viu, poeira, fumaça de cigarro, são os principais alérgenos que irritam a mucosa respiratória e desencadeia crises de asma e de rinite alérgica. Veja bem, nós temos duas representações aqui. Primeiro, ela fala que começou como? Começou com congestão, espirro, prurido, coriza, sem febre. Parece aqui uma sintomatologia ainda de vias aéreas superiores. Aqui ele não está falando ainda, ela fala que há 2 dias começou com isso aqui. Mais parte nasal, mais parte de congestão, prurido e aquela corizazinha. Aqui ela está se referindo a isso daqui. O que terá? Tem alguma coisa a ver rinite com asma? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Então vamos lá. E ela fala em mudança de ambiente e fala da poeira, da fumaça. Ok, são grandes desencadeadores desses processos, né? Principalmente se a criança tiver estigmas atópicos, que a gente vai chegar um pouquinho mais lá. Mas vamos definindo um pouquinho. Então, a gente já sabe que esse diagnóstico provavelmente é asma, porque a gente já conhece o broncodilatador que é usado, a gente já conhece que o corticoide é usado, a gente já reconhece que o oxigênio é usado. Então, o nosso diagnóstico está se firmando aqui. Mas, olha o raciocínio aqui. Ela coloca 2 dias atrás, mas ela destaca a parte respiratória superior. Então, isso faz nos lembrar que essa criança pode ter um comprometimento não só de vias aéreas inferiores, mas que passa também pelas vias aéreas superiores. Então, você já deve ter um diagnóstico que é uma rinite ou, dependendo da literatura a qual você teve acesso, hoje em dia chama-se rinocinusite alérgica, rinocinusite atópica. É muito difícil na criança você separar a mucosa nasal da mucosa dos seios. Então, é visto como uma grande via, uma grande árvore respiratória. Provavelmente, os processos de pneumonia, de asma, que atuam nas vias aéreas inferiores, também atuem nas vias aéreas superiores. Então, é uma grande árvore respiratória. Por que a gente está falando isso? Por causa do tratamento. Quando eu começar a tratar essa criança, eu posso ignorar que ela tem a rinite? Não. Tratando a rinite melhora a minha asma? Sim. Tratando a asma sem tratar a rinite, sem dar conta da rinite, pode ser que aquela asma fique de difícil controle, tá? Então, vamos entender aqui mais um dado que nos passaram. Ela tem uma asma, parece que tem também uma rinite alérgica. E essas coisas se somam e se apresentam pra gente exatamente assim, tá? É difícil. 70% dos pacientes que têm asma possuem rinite. Qual a importância disso? A importância é, se eu tratar só a asma, que é mais exuberante, às vezes a rinite não é tão exuberante, deixar a rinite para lá,
essa asma minha vai ser um pouquinho mais difícil de controlar. Se eu estabeleço um tratamento para asma com a rinite, a minha chance de resposta favorável é bem maior, tá? Gente, estou falando muito rápido, ok? Tá dando? Prima, o que você acha? Tá bom? Então tá, é muito empolgante esse assunto, né? Eu adoro, tá? Tá. Então, durante a visita, Sofia observa que Luiz está evoluindo bem, não está precisando mais de suporte de oxigênio para manter a boa saturação. Então, daqui o que a gente tem? Não precisa de oxigênio para manter a boa saturação, então ele está saturando bem em ar ambiente, tá? Mas aí, vamos discutir com vocês o que essa criança está sendo feita em internação, que medicação é essa que ela está sendo usada para que ela pudesse hoje estar, por exemplo, com oxigênio muito bom, saturando muito bem em ar ambiente, porque é isso que está escrito aqui nas entrelinhas dessa nossa discussão, tá? Então vamos discutir também, internou com isso, qual a prescrição que terá sido feita para essa criança, que não deu certo no pronto-socorro, é a mesma coisa que eu repito a mesma coisa? Vamos lá, vocês vão me dizer isso, né? Analisando a história pregressa, observa que crises semelhantes a essas ocorrem desde que os 2 anos de idade. Ai, não acredito, gente, não acredito. Ela está com 5 anos com essa evolução. E até atualmente possui frequências mensal, com necessidade recorrente de uso de medicações como salbutamol, nosso famoso Aerolim, e a prednisolona, corticoide. Lúcia confessa que já procurou especialista, o qual indicou o tratamento contínuo, contínuo quer dizer diário, por quanto tempo? Para prevenir as crises que seu filho apresentava, mas optou por não seguir as orientações, pois tem medo de usar a tal bombinha de corticoide, né, que fora indicada pelo médico. Olha só, vamos lá. Então aqui tem o seguinte, desde os 2 anos de idade. Ok, aí a gente vai voltar naquilo que a gente já falou sobre isso. 2 anos de idade, eu posso dar o diagnóstico de asma? Posso ou não? Ele tem 7 anos. Com 7 anos, poderia ser feito objetivamente o diagnóstico de asma? Sim, poderia. Então, aí a gente vai lá para aqueles fenótipos que nós já vimos. Bebê chiador, né? Bebê sibilante, que a gente comentou sobre isso para vocês. Alguns autores consideram a bronquiolite como o primeiro episódio de asma. Por isso que numa situação de diferenciar uma coisa da outra, alguns autores falam em você usar um broncodilatador. Se não fez efeito nenhum, provavelmente não é asma. Outros já falam que não. Você reconhecidamente, sabendo que aquilo é uma bronquiolite, que é o primeiro episódio de sibilância, você não precisa fazer isso. Só tem que alertar a mãe sobre o caso do bebê. Você sibilou com 2 anos, normalmente já está um pouquinho longe daquelas situações que a gente poderia pensar, né? Um pouquinho longe do refluxo, da fibrose cística, porque senão já teria sido, anteriormente aos 2 anos, ter sido diagnosticado. Então, 2 anos para lá. E ela fala isso e que ela está percebendo uma piora. Por quê? Quando ela fala assim, atualmente possuem frequência mensal. Se atualmente estão com frequência mensal, porque não era assim, né? Com necessidade recorrente de uso de medicações, o que está acontecendo para que essa criança agora está... Poxa, a pessoa sempre tem essa ideia, né? A criança menor dá mais trabalho, quando ela vai crescendo, que vai amadurecendo os seus diversos aparelhos, ela tem que melhorar. E a história aqui está parecendo o contrário. Ele tinha, mas agora está piorando. Qual é o fenótipo que se enquadra aqui nessa criança de sibilância com 7 anos? E a gente já comentou também, alguns autores dizem que o diagnóstico de asma está ligado intimamente ao exame que eu faço objetivamente. Então você vai fazer como é que esqueci, quando a gente faz com Pig Flow, né? Espirometria e outros exames em que você pode mostrar uma incapacidade de perfusão e de ampliação da sua parte respiratória. Então, alguns autores aceitam o diagnóstico de asma mediante o diagnóstico objetivamente, e que só é feito depois dos 4 anos, porque é uma porrinhação. A criança não faz direito, uma meleca só, você fica gastando tempo. Aí você vai pela clínica. A clínica deu certo? Então vamos lá, vamos fazer pela clínica. É asma mesmo, tá? Tô quase acabando aqui pra gente dar uma pausazinha, tomar um cafezinho e voltar com os outros 2 temas. Só pra gente finalizar asma. Eu já tô colocando asma, porque vocês já sabem que asma.
O que eu quero colocar para vocês aqui, que vocês vão me trazer amanhã, é a necessidade de salbutamol e prednisolona, aonde eu encaixo essa criança? Ela chegou. Você tem duas maneiras de classificar uma criança. Aquela que chega no pronto-socorro é uma classificação leve, ou também chamada leve moderada, e é grave. E tem aquela criança que você classifica como uma criança já em tratamento, em asma controlada, parcialmente controlada e de difícil controle, que vocês sabem que tem aqueles requisitos para você somar os sintomas e ver o que a criança tem. Então são duas formas, tá? Essa criança aqui, ela não pode ser classificada como asma controlada, parcialmente ou asma de difícil controle, porque sequer ela fez nenhum tratamento. Então essa classificação eu faço quando essa criança está em tratamento, tá? E a outra, aquela que chega no pronto-socorro, ela pode me dar, ali sim, eu posso categorizar como leve, ou alguns autores chamam de leve moderada, seria a mesma coisa, e a grave. E essa criança eu tenho que, categorizando, trabalhar de acordo com o que eu tenho. O que e como eu posso trabalhar no pronto-socorro? E uma vez que ela foi internada, que medicações ela terá sido feito nessas 48 horas internada, que a Sofia agora viu que ela estava melhor porque ela estava saturando muito bem em ar ambiente, tá? E o que tem então a ver uma coisa com a outra? Por exemplo, a mãe coloca pra gente que ela iniciou com umas queixas de sintomas e sinais relacionados à via aérea superior. Essa rinite que a gente pode identificar como faz parte, tem a ver com o processo de asma? Não sei, né? Vamos ver se a gente chega lá, né? Então, ela não quis fazer o tratamento contínuo. Tratamento contínuo com o quê? Qual é a orientação que você vai dar para uma mãe? Que tratamento contínuo é esse que você faz, que ela se recusou porque ela chamou aquilo de bombinha de corticoide, indicado pelo médico? Qual o problema da bombinha de corticoide? E qual o problema se eu não fizer a famosa bombinha de corticoide? O que eu entendo como fisiopatologia de asma? Qual a medicação? Por que eu devo fazer isso? Gente, vocês vão me dizer isso, mas eu vou falar só a palavra certa. Remodelamento pulmonar. Eu tenho, a todo custo, como pediatra, evitar que haja um remodelamento pulmonar. Remodelamento esse que deixa de ser, na verdade, eu perco uma parte funcional grande do pulmão, se eu não tiver essa preocupação. Essa criança tendo crise, ela tem uma doença crônica que cursa com processo inflamatório crônico. Eu gosto muito daquela figura que vocês devem ter visto já, um iceberg, né? Aqui vem o rio, o mar, né? Então você vê a ponta do iceberg. Essa ponta do iceberg é essa criança que chega no pronto-socorro. Aí você melhorou a criança, tudo bem. Mas abaixo desse iceberg que fica lá no mar, fica na água, você não está vendo. Mas ela existe o tempo todo. A criança tem um processo inflamatório em situações normais o tempo todo. A criança não precisa fazer dispneia, taquipneia, tosse intensa para dizer para você que ela tem um processo inflamatório crônico, persistente, está ali. Quando ela faz a ponta do iceberg que se vem, ela faz o quê? A piora daquele processo, ela agudiza aquele processo crônico. Mas só o fato de ela estar super, hiper bem, sem a dispneia, saturando muito bem, significa que não existe o processo inflamatório que não some enquanto você não faz a medicação correta. Por isso que você usa corticoide, que é um excelente anti-inflamatório nesses casos, diariamente por um tempo. E a gente vai discutir, vocês vão me trazer por quanto tempo eu devo usar o corticoide, como eu faço a retirada do corticoide, a remissão, por quanto tempo, quem vai me nortear, qual vai ser o parâmetro que eu tenho para falar o seguinte: essa criança pode parar, pode começar em remissão. Tá? Primeiro, não ofereça cura de nenhuma ites, nem de rinite, nem de dermatite, nem de asma. Não ofereça cura. A minha prima tá rindo porque ela tem rinite, né? Então, ela com esse tempo assim para ela, às vezes a gente quer gravar, vou falar um segredo aqui, e às vezes ela tá tão bodada com antialérgico que ela vem aqui quase cair em cima das coisas que a gente tem aqui, sabe?
Mas eu falei pra ela que isso aí eu vou tratar dela. Ela tem mais de 13 anos, lógico, né? Tem filhos, né? Mas ainda faz parte da pediatria, eu vou tratar ela. Então esse período assim é crucial para ela, assim como para todas as crianças. E vocês imaginam, se você tem uma dificuldade respiratória só aqui na via aérea superior, você imagina quando essa falta de ar se estende por um acometimento do pulmão, da via aérea inferior. Gente, ali é onde tem trocas, é onde o organismo se limpa do gás carbônico e pega o oxigênio. Então, é muito importante que a gente tenha isso bem acertadinho. Tá, agora vou dar continuação aqui para a gente poder fechar esse raciocínio. Além disso, a mãe relata que o paciente apresenta sintomas nasais. Epa, já li isso, né? Ah, não. Vamos lá. Ela relata. Peraí, meus amores. Aham, é isso mesmo. O paciente apresenta sintomas nasais como congestão, coriza, espirros e prurido, nasal provavelmente, ou então cutâneo, não sei, praticamente diários. Então, quer dizer, a parte aqui de cima é diária. A parte pulmonar está se fazendo cada vez mais presente, usando cada vez mais recorrência de medicamentos. Oi, peraí, vamos parar. O que gera intenso desconforto, dificuldade para dormir e para praticar atividades cotidianas. Gente, a criança tem um mal dormir quando isso acontece, aqui está falando mais da rinite. Ou então, tá falando mais de rinite. Eu espero que esses espirros aqui, esse prurido aqui seja nasal, mas já não falam de eu tô pensando que é aqui. Só o fato dela ter a rinite, ela dorme mal. A criança que dorme mal tem uma privação de sono que incomoda durante o dia e a sua qualidade de vida diária é totalmente atrapalhada. Ela precisa ir para o colégio. 7 anos, ela já passou da alfabetização para a série seguinte. Ela precisa estar atenta. Então é aquela criança que dorme na sala de aula, tem uma dificuldade imensa de gravar, de memorizar. Então quando a gente pega uma criança assim e não leva a sério esse tratamento, você está impedindo um crescimento maior, um desenvolvimento maior, um aprimoramento maior daquilo que ela poderia estar acontecendo, porque ela fica tremendamente incomodada. E privação de sono, gente, ninguém merece. Ninguém merece. O sono é onde você produz hormônios que vão te fazer bem no outro dia, que vão te fazer memorizar bem. É fundamental. Ainda mais em uma criança que está em desenvolvimento, tá? Então, para o alívio desses sintomas que ela coloca, costumo utilizar xaropes antialérgicos e uma solução nasal para desentupir o nariz. Então, tá aqui a rinite alérgica presente na nossa vida. Eu tenho asma e tenho rinite. Será que tem alguma coisa a ver com isso? O próximo momento, vou dar uma paradinha para a gente tomar um cafezinho. O próximo momento também tem a ver com isso? O que é isso, gente? O que está acontecendo? A rinite eu até entendo, que faz parte da via aérea superior. Se eu tenho um processo inflamatório no meu pulmão, logicamente, quase que eu tenho que pensar que ele exista também nas minhas vias aéreas superiores. Por que eu estou insistindo nisso, minha gente? Porque eu quero alertar vocês. Se eu decido, nessa criança, se eu decidir tratar a asma, porque a asma que leva ao pronto-socorro, a rinite não vai levar, e eu deixar essa rinite para lá, pode ser que o sucesso com o meu tratamento não seja aquele esperado. Que simplesmente eu achei que não podia tratar, não precisava tratar rinite, tá? Precisa sim. Um tratamento está diretamente proporcional ao outro, tá? Não tem como. Vai dar problema. Então você não sei porque você não melhora. Aí tá lá, você lá assim, tá na sua cara, literalmente na sua cara e na dele, e você deixou de tratar a rinite. Acompanhe isso, pensamento. 70% dos casos de asma tem rinite. Tratamento instituído tem que ser para rinite, vias aéreas superiores, e para vias aéreas inferiores, tá? Com isso a gente vai fechar esse primeiro momento. Eu vou tomar um cafezinho e já volto, tá? Pra gente continuar outro. Beijo, amores. Já volto.